Já entrou. Coloque o pano aí. Deixa eu colocar aqui. Tiago, pega o spray de garganta. Pega o spray. Pega pra mim. Pega lá, mãe. Tô comendo. Começar agora. Aí, colocar o tema aqui. Ok, publicar. Depois para aquele adequação, aí vamos para o home office. Só comentário. Convidando aqui. Ok. Boa noite, Raquel. Já tá aí, né, querida? Convidando aqui os amigos para estar entrando aqui conosco. Boa noite, boa noite. Lívia, boa noite, Lívia. Vanessa. Boa noite, Vanessa. Neide Neto. Acho que eu conheço essa Neide Neto. Consultora top. Preste atenção nas dicas de hoje, viu, Neide? Verdade. Precisamos. Gustavo. Aproveita esses minutinhos para ir aí no aviãozinho convidando seus amigos, certo? Tô fazendo isso aqui agora. Para o máximo de pessoas possível. Eric Clécio entrou. Boa noite. Já vamos chamar aqui nossa convidada, né, para trazer aí essas dicas extraordinárias para vocês. Peguem papel, peguem caneta, o nosso já tá aqui, ó, para anotarmos todas as dicas que a Raquel vai trazer pra gente. Opa! Convidei vários. Como é que eu saio agora dessa tela aqui? O que você colocou? Acho que aqui. Deixa eu clicar nos postinhos que eu cliquei no filtro. Convide seus amigos aí, pessoal. Gustavo, Neide, Vanessa, Lívia. Vão convidando aí os amigos de vocês para estarem conosco nessa aula top dessa live. Vamos chamar a Raquel? Vamos, como tá já? Eric Clécio, Simone, boa noite. Gustavo também, Gustavo Araruna. Muito bom, sejam bem-vindos, queridos. Vamos começar, vamos chamar a Raquel. Solicitei, Raquel. Vamos aí. Lembrando que ainda não segue a Marques Desenvolvimento Humano, vai lá no Instagram após a live, siga o Instagram. Olá, boa noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Querida, quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui somando, né, conosco.
trazendo esse conteúdo top aí pra gente. Prazer imenso. Eu também que agradeço a oportunidade de estar falando aí pro pessoal. Show. Raquel, tá dando um retornozinho. Acho que você vai ter que baixar um pouquinho seu áudio. Tá. Tá dando só um retorno. Melhorou? Ainda tá um pouco. Tá com um ecozinho ruído. E agora vai. Natura Fruit. Maravilha. Você está dizendo live 20. 20ª live, hein, Vanessa? Gratidão, querida, por sua audiência aqui conosco. Está sempre aqui, marcando presença, aprendendo muito, né, Vanessa? E agora vamos... Fala um pouco aí, Raquel, só para mim ver se deu uma melhorada. Oi, melhorou? Melhorou. Ótimo. Tô ótimo agora. Joia. Então, pessoal, hoje nós vamos falar desse tema top importante, né, no momento, no cenário atual que estamos vivenciando, que é as dicas práticas que a Raquel Araruna trouxe aqui para a gente, de adequações ergonômicas para o home office. Muitas pessoas estão aí trabalhando no home office e precisa mais do que nunca dessas dicas. E já agradecendo, né, Raquel, sua presença, agradecendo sua disponibilidade. Eu quero que você mesmo se apresente, querida, aí para nossos espectadores que já estão aqui conosco. Boa noite a todos. Também quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho e hoje está sendo Tá baixo. bastante relevante. Né? Oi. Melhorou? Melhorou, a voz melhorou. Joia. Então, eu sou fisioterapeuta, me especializei em ergonomia. Ergonomia é o estudo científico da adaptação do trabalho às pessoas. Então, às vezes a pessoa liga muito à fisioterapia à reabilitação, né? Então, a pessoa machucou e vai fazer a fisioterapia. A minha área de atuação é para prevenir lesões. Então, lesões relacionadas ao trabalho. Eu atuo analisando postos de trabalho, tanto posto de trabalho administrativo, como também de chão de fábrica, em indústrias. Então, eu faço a avaliação do posto de trabalho. Aqui no Brasil, nós temos a NR17, que é uma norma regulamentadora, é um requisito legal do Ministério do Trabalho, que fornece parâmetros para que as empresas se adaptem a ela. Então, assim, além de ser bom para a qualidade de vida, para a saúde do trabalhador, também é um requisito nosso do Ministério do Trabalho, que ele recomenda. E aí, mais uma vez, agradeço, né, o convite para falar desse tema de home office, que mesmo antes da pandemia, algumas empresas já vinham realizando, né? Vendo que muitos trabalhadores estavam produzindo bem em casa. O Poder Judiciário também já estava atuando dessa forma, através do teletrabalho. Então, e agora ainda mais, depois da pandemia, que estamos sendo forçados, né, a trabalhar nesse sentido. E não é fácil adaptar o posto de trabalho. Lá na empresa, né, a gente tem a mesa de escritório, a cadeira de escritório, o computador, tudo de forma adequada. Então, em casa, a gente vai trazer hoje essas informações para que o pessoal consiga fazer a adaptação em casa também. Show, maravilha. Vai ser muito legal. Vai ser muito top esse conteúdo, né? Você trazendo esse conteúdo aí para a gente, para a nossa audiência. E, pessoal, ó, quem está entrando, continua aqui ó, no aviãozinho mandando para o máximo de pessoas possível para estarem acompanhando essa live. E lembrem de pegar papel e caneta para vocês estarem anotando. Peguem caneta para estar anotando. Gustavo Araruna é parente seu, Raquel? É, meu irmão. Ah, que maravilha! Prazer ter você aqui, Gustavo. E para vocês que estão assistindo e ainda não seguem a Marques, vão lá, depois da live, sigam a Marques Desenvolvimento Humano. No link da bio da Marques tem o link do Telegram e do Instagram, de um grupo que nós vamos começar a postar conteúdos exclusivos para esse grupo. Então, estamos aí para ajudar a todos na medida do possível, ok?
Show. Vamos lá? Raquel, eu vou perguntar a você agora de início, querida. Como você pode ajudar as pessoas, primeiramente, a entenderem o corpo delas, né? Sim. Antes das dicas. Então, eu costumo falar que para a gente cuidar do nosso corpo, a gente tem que entender como ele funciona, né? A partir do momento que a gente entende o funcionamento, a gente começa a entender por que algumas coisas acontecem e sabe como ajustar para que não ocorra novamente. Então, primeiro, nosso sistema osteomuscular, ele é comandado pelo cérebro, né? Então, todo comando inicia no cérebro. Então, a grosso modo, vou explicar a grosso modo. Quando você pensa, vou abrir a mão, ou vou fechar a mão, o cérebro manda essa informação através dos nervos, pela medula, até chegar no músculo, para fazer essa estimulação do movimento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter a consciência corporal. Não adianta eu te fornecer a melhor cadeira, a melhor mesa, se você não sentar da forma adequada. Então, precisa ter realmente o hábito de sentar da maneira correta. Como tudo na vida, quando a gente começa a ter esse hábito e mantém o hábito, vai ser normal, né? E assim, a gente tem uma grande dificuldade porque a gente não é ensinado desde pequeno. Então, normalmente, ao contrário disso, né? A gente vê os pais deitados no sofá assistindo televisão, que não é correto. A gente vê os pais pegando uma caixa, as compras no chão de maneira inadequada. Então, assim, a gente cresce vendo as pessoas, nossos parentes, nossos pais fazendo a postura errada e acaba que a gente se adapta dessa maneira, né? Então, para a gente corrigir... Quando nem percebe, né? Exatamente. Então, corrigir na vida adulta é mais difícil, mas não é impossível. E, assim, principalmente pessoas que já tiveram alguma dor. Então, eu gosto quando tem pessoas, gosto entre aspas, gosto quando tem pessoas que já tiveram uma crise na coluna, porque me ajudam, sabe? Na hora do treinamento, eu pergunto, alguém já teve uma crise de coluna? Quando alguém levanta a mão, eu digo, que bom, fale sua experiência. Porque você falar de prevenção não é fácil, né? Você falar para pessoas que já tiveram a dor e falar para ela o que tem que fazer para não sentir novamente, todo mundo presta atenção. Agora, quando você nunca sentiu, aí, isso é besteira, passei minha vida toda fazendo dessa maneira, enfim, é mais complicado. Mas voltando lá ao nosso corpo, então, a gente precisa ter a consciência corporal, né, de fazer, de sentar da maneira correta. A gente precisa entender que na nossa musculatura, o aporte de oxigênio e de nutrientes é feito por vasos. Então, imagine que os vasos são tipo uma mangueira de água, que está correndo o fluxo sanguíneo. À medida que você contrai a musculatura, é como se ele espremesse o vaso. Então, esse aporte de oxigênio e de nutrientes não vai da maneira adequada para o músculo. É o que acontece na contração estática. O que é isso, contração estática? É uma contração, por exemplo, dos braços. Você vai digitar, a sua mesa, digamos que está muito alta. Então, você vai digitar e ficar nessa posição com os braços elevados. Então, você vai começar a sentir uma queimação na região do trapézio, que é essa região dos ombros, acima dos ombros, que já é uma área tensa de natureza, né? Então, quem tem estresse, se você for pegar nessa região numa criança, é bem molinha, porque a criança não tem estresse. Já se você for para um adulto, você já vai sentir uma tensão, porque essa região é realmente tensa por conta de carga cognitiva, carga mental, estresse, enfim. E aí, quando você permanece nessa postura, a tensão aumenta. Então, os vasos vão ser comprimidos e não vai chegar o fluxo de aporte sanguíneo, de oxigênio e nutrientes para a musculatura da forma adequada. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é a consciência corporal. O segundo ponto é entender essa nutrição muscular, que ela precisa de fluxo para poder ficar saudável. O outro ponto é em relação à nossa coluna. Então, nossa coluna, a Organização Mundial de Saúde diz que 80% da população mundial um dia vai ter uma crise de dor na coluna. Nossa, alto, né? Isso a partir dos 40 anos. Digamos, normal, certo? Por conta do processo degenerativo da idade.
contudo, hoje as pessoas estão sentindo dor na coluna com 25 anos, tem adolescentes fazendo pilates, RPG, por conta da má postura. Então, antigamente, o que era que as crianças faziam? Iam para a praça, iam jogar bola, iam subir em árvore, corria, brincava com brincadeiras que exigiam do movimento do corpo. Então, fortalecia o corpo. Hoje, o que é que as crianças fazem? Vão para o tablet. Do tablet, vão para o videogame. Do videogame, vão para o celular. Do celular, volta para o tablet. Então, assim, não tem atividade muscular. E a musculatura vai ficando flácida e não consegue proteger a arcada óssea, né? A parte do esqueleto. Então, a nossa coluna ela é formada por vértebras, que é a parte óssea da coluna, e entre essas vértebras tem um disco intervertebral. É como se fosse uma borrachinha. Ele serve de amortecimento, de impacto, e também que dá essa flexibilidade para a coluna. Sem o disco, a gente não conseguiria se movimentar. Então, o cuidado que a gente tem que ter com esse disco é não deixar ele escapar de dentro da vértebra, que é o que a gente conhece como protusão discal ou hérnia discal. E não se engane quem trabalha em ambiente administrativo que não pode sofrer dor na coluna. Ah, no trabalho pegando peso, meu trabalho é só sentado. Fizeram um estudo nos Estados Unidos, colocaram um sensor dentro de um disco intervertebral e avaliaram diversas posturas. Então, avaliaram a postura sentada, a postura deitada, a postura em pé e manuseando carga, com esse sensor dentro do disco intervertebral, entre a quarta e a quinta vértebra lombar. E verificaram que, na posição sentada, a pressão do disco é de 140%. Em pé, 100%. Então, olha aí a diferença. E deitado, 25%. E se você estiver sentado e inclinado, 190%. Que é a postura que a maioria das pessoas ficam, né? Em cima do computador. Em várias lives, né? Exatamente. Então, é assim, a vértebra está aqui, tem uma vértebra em cima, outra embaixo, e o disco no meio. Então, o disco está lá, sofrendo essa pressão. Se você está lá sentado e inclina, a pressão aumenta. Então, aumenta a predisposição desse disco escapar. Eu gosto de falar como exemplo que é tipo um hambúrguer. Tem um pão bola, né? Em cima, embaixo um hambúrguer no meio. Quando você morde aqui, ele não escapa. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Então, quando você pressiona, inclina, aumenta essa predisposição. E aí você está trabalhando lá, né? Passa horas naquela posição, só sente quando volta, que tá aquela queimação, quando você senta para esticar, que é justamente o corpo já pedindo socorro, né? Por conta do tempo excedido naquela posição. É importante uma autoanálise da postura, né? Exatamente. Então, os pontos, né? Eu entendi, Raquel. Você está com um fone próximo, está dando uma interferência de novo. Ver se melhorou. Acho que foi porque eu apoiei aqui no... Melhorou? A gente tá. Tá melhor assim? Falei. Tá, melhorou. Pronto. Foi porque eu tenho apoiado. Vanessa digitou aí que eu tô com uma postura ótima. Tô aprendendo, né, Vanessa? Tô aprendendo, porque nas outras lives estava assim, ó. Mas agora eu tô com a professora aqui. Mas olha o que acontece. Quando eu dou treinamento para as empresas sobre postura, aí quando eu faço questão de ficar indo visitar, né, o setor administrativo. Quando eles me veem, todo mundo se estica. Aí eu digo, eu vou colocar uma foto minha para ninguém esquecer de ficar na posição certa. Porque não adianta você só saber. Tem que realmente criar o hábito de ficar da maneira correta. E esse conhecimento que você trouxe aqui no início é fundamental, porque o conhecimento ele liberta, né? Então, agora que eu sei que ficar assim pressiona 190% da minha coluna, vou ficar mais atenta. Os que estão assistindo. E olha, Raquel, que como você falou aí, né? Nas turmas tem aquela pessoa que já sofreu alguma dor na coluna e eu já passei por dores na coluna horríveis.
Já teve uma época aí que para levantar, às vezes, eu quase não conseguia levantar com a dor na coluna, e aí eu procurei um É, fisioterapeuta. é muito limitante, né, a dor na coluna. Você realmente sente dificuldade de levantar, sente dificuldade de andar, sente dificuldade de ir ao banheiro. Então, assim, o quanto, é o que eu sempre falo, o quanto você puder prevenir, você tiver essa consciência, é fundamental para a saúde, realmente. E você não trabalha bem com dor. Quando você está com dor, como é que você vai fazer um relatório? Como é que você vai estudar sentindo dor? Então, assim, é realmente fazer a prevenção. E hoje a gente vai trazer as dicas de como a gente pode adaptar o posto de trabalho no escritório ou home office para que não sinta essas dores. Porque você também, para você manter a boa postura, você vai ter que estar com o seu computador na altura adequada, vai ter que estar com a cadeira adequada. Então, sentar da maneira adequada. Vamos lá, Eu já posso? estava eu já estava conversando com a Aline esses dias, né? Porque nós Ah, estamos fazendo as lives, e essa sim. mesa ela é um pouco alta. Essa mesa ela é um pouco alta. E aí eu já estava falando com ela esses dias que estava sentindo por a mesa ser alta, né? E aí eu já Uhum. estou com a outra mesa ali, que é uma mesa mais de escritório, para a gente mudar depois, Pegando do escritório já tá ali, depois da live. eu já estava sentindo a mesa alta, coloquei até almofadas para poder ficar numa, Pois é, essa numa história da posição. almofada, a gente tem que ter cuidado, porque não pode ficar, tem que ser confortável, uma cadeira confortável, mas também não pode ser muito fofa, porque aí a gente vai dificultar lá, lembra dos discos, né? A gente pode É, aumentar a pressão, então tem que ter uma densidade boa. Lógico que em casa, quando você vai comprar um móvel para sua casa, você não vai pensar em ergonomia, você não vai pensar, né? É que você vai sentar ali para trabalhar. Normalmente você pensa em conforto. Então, quando você vai comprar uma cadeira de uma sala de jantar ou de um sofá, você não vai pensar na densidade, porque você não pensava que ia trabalhar ali. Então, assim, não está sendo fácil adaptar, mas tem como, né? Tem como, que é o que você vai começar a falar agora. deixa eu só passar, Exatamente. deixa eu só passar uma pergunta aqui do Joaci, o que ele fez. Foi falado que deitado a pressão sobre a coluna é de 25%, sentado 140%. Por quanto tempo temos que trabalhar sentado e o que temos que fazer? Pronto. Bom, isso vai As ser um dicas ponto de lá como na é que frente. Vou falar é, assim sobre isso. Vamos começar ajustando o posto que a gente vai chegar lá, tá joia? Então, joia. primeiro, você tem que escolher, né, uma cadeira que seja confortável. E o conforto, como eu disse, não quer dizer que ela seja fofinha, não. Ela tem que ter uma densidade que não seja nem muito dura, nem muito mole, certo? Então, escolhido a cadeira, você vai ver a mesa. Então, vocês falaram aí da mesa de escritório. Essas mesas que a gente compra em lugares especializados de escritório, elas são conforme uma NBR, que existe, uma norma brasileira, que é padrão. Então, normalmente elas têm uma altura de 74 a 75 centímetros. Isso já foi um estudo antropométrico que foi feito com a população e que aquela altura é adequada para a maioria das pessoas. Então, a gente só faz o ajuste na regulagem de altura da cadeira. Normalmente, a cadeira de escritório tem aquela regulagem, né? Que a gente pode colocar para cima, para baixo, de acordo com a altura. Então, pessoas que têm menos que 1,70 m fazem um ajuste da cadeira elevando, né? Para poder alcançar. E aí, ficam Quem com tem as menos, pernas penduradas, né? Quem, quem tem menos de 1,5 m? Aí precisa elevar mais um pouquinho. Mas, ó, é aquela coisa, a gente não pode esticar as pessoas, né? Também tem aquelas pessoas de 1,90 m, e não 1,95 m, né? Que é o percentil, Eu, outro eu, percentil. eu conheço pessoas que não conseguem colocar os pés no chão. Por isso que fizeram um apoio para pés. pois é. O E apoio quando eu para fiz os esse pés. material riquíssimo que você compartilhou aquele dia, eu repliquei com os alunos, aí eu peguei o apoio que eu tinha em casa, foi uma caixa. Tá aqui, Joia, é isso aí. apoiando o pé. É isso aí. Então, a cadeira, o ideal é que quando você vai escolher, você consiga colocar os pés no chão. Mas se não conseguir, a gente vai falar mais lá na frente a importância também do apoio para pés. Eu Então, nunca consigo. Isso o pé tem que estar firme no chão, né? Não é só tocar o chão. O pé tem não, que estar você firme. tem que apoiar, você tem que descansar seus pés. Por quê?
Quando você deixa Tem que andar a perna... com pé. Hã? Eu vou ter que andar com apoiador de pés, porque em nenhuma cadeira eu consigo tocar no É chão. verdade, é bom ter um em casa e outro no escritório. O ideal é realmente esse. Porque quando você for elevar porque se você quiser tocar o pé no chão na cadeira, o que é que vai acontecer? O pé no chão com a cadeira baixa, o que é que vai acontecer? Você vai ter que elevar os braços para conseguir digitar. E a gente não quer isso. A gente quer que seu braço repouse sobre a mesa ou sobre o apoio de braço da cadeira. Tem cadeiras que tem o apoio para braço e tem cadeiras que não tem. As cadeiras que não tem, a gente apoia o braço sobre a mesa, para não ficar aqui, ó, nessa tensão. A gente não quer essa tensão. A gente quer que os braços, os ombros fiquem relaxados com os braços apoiados, ou na mesa, ou no apoio de braço da cadeira, certo? Isso é outra coisa que tem que observar. Se sua cadeira tem apoio para os braços, mas ela não encaixa na mesa, é melhor retirar o apoio de braço. Porque aí vai dificultar que você chegue próximo ao computador, certo? Isso também tem que ser analisado, tá? Então, depois da cadeira, a gente tem que ajustar a altura do monitor. O que a gente tem muita dificuldade hoje é que a maioria das pessoas trabalham com notebook. O notebook, ele não foi feito para trabalho prolongado. Qual era a ideia do notebook? A ideia do notebook era você fazer uma apresentação, levar para uma reunião, levar para atividades pontuais. Mas quem é que vai ficar com o pendrive gravando, trazendo? Não vai. Você está lá trabalhando no seu notebook, tem uma reunião, vamos embora. Vamos para outro lugar, vamos embora. Então, você começou-se a utilizar o notebook para a atividade rotineira. E aí foi feita a adaptação com alguns acessórios ergonômicos que a gente chama. Um deles é o suporte de notebook. O suporte de notebook, ele eleva a tela do seu notebook para ficar na altura dos seus olhos. Contudo, ele também eleva o seu teclado, porque a tela está junto do teclado. Então, e agora, Raquel, o que é que eu vou fazer? Eu ajeito a altura dos olhos, porque o notebook às vezes exige que você fique nessa posição, e a gente tem que ficar com o pescoço com a posição neutra. Só que eu estou elevando o teclado também. Eu vou poder digitar assim? Não. E o mouse, como é que eu vou usar? Se ele vai estar elevado também. Então, tem que ter o teclado e o mouse independente. Então, você vai comprar o suporte de notebook, que vai elevar a tela. Vai comprar um mouse e o teclado, para que você consiga realmente ficar na posição certa. Ah, mas não quero gastar com suporte. Pega livro ou caixa, coloca o notebook em cima, mas o teclado e o mouse tem que ser separado, certo? Então, muito me perguntam sobre a distância que tem que estar o notebook. Então, a gente sempre indica a distância do braço. Então, essa distância olho-tela é importante. Se for o notebook de 14 polegadas, né? Se for pequenininho, primeiro que nem é recomendado o pequenininho, porque para poder ajustar é muito mais complicado. Então, a altura a altura do monitor tem que ficar rente à sua visão, para você não ficar nem com o pescoço inclinado, nem super estendido. Seus braços têm que estar apoiados sobre a mesa ou no apoio de braços da cadeira. O encosto da cadeira, uma coisa que eu esqueci de falar. Minha gente, o encosto da cadeira, encosto, já está dizendo o nome, né? Para quê? Se encostar, né? Mas tem gente que trabalha senta no meio da cadeira. Aí diz, Raquel, mas eu tô reta, eu tô na postura correta. Mas você não vai conseguir ficar nessa postura a jornada toda de trabalho. Seu músculo vai cansar. Ele está trabalhando, ele está contraindo para poder manter aquela postura. Quando ele cansa, o que é que você faz? Relaxa. Então, fica na posição errada. À medida que você se encosta no apoio, no encosto da cadeira, sua musculatura vai estar relaxada, mas sua coluna vai estar na posição certa. Então, o certo é você juntar a cadeira, aproximar a cadeira da mesa e ficar com as costas realmente apoiadas e relaxadas no encosto. Precisa estar 90 graus? Não. Não é aquela postura de ficar reto. Não precisa ficar 90 graus. Normalmente, as cadeiras, elas proporcionam uma inclinação.
Então, entre 90, 95 e 100 graus, é importante que a musculatura vai conseguir estar relaxada e sua postura vai estar certa. Então, sentar... Pode falar. Você falou aí, do apoio para o notebook, né? Colocar livro para quem não quer. Eu já vi uns que ele é assim, meio inclinados, que as pessoas usam. Aquele inclinado, que o teclado já fica um pouco inclinado e a tela ela sobe de maneira que a pessoa fica realmente de frente com a tela. É indicável aquele... Quando o teclado inclina, o que é que vai acontecer com o seu punho? Deixa eu tentar mostrar aqui. Você vai inclinar. Vai ficar assim, ó, para você poder digitar. Isso comprime os nervos e os tendões que estão dentro da articulação do punho, a grosso modo, certo? Então, isso pode ocasionar uma tendinite. O movimento repetitivo em postura inadequada por longo período, alta frequência, então pode ocasionar uma tendinite. Então, não é recomendado. O punho tem que ficar nessa posição, ó, posição neutra. Aqui, nossos nervos e o tendão tá passando retinho. Quando você faz isso, imagine um fio. Quando você dobra, se você dobrar uma vez, ele não vai se quebrar, mas se você dobrar várias vezes, ele vai vir a romper. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, foi bem lembrado. O punho a gente tem que manter, ó, posição neutra. Tanto no mouse, observar no mouse, como no teclado. Então, esse suporte que ele eleva, qualquer suporte, qualquer coisa que você for colocar, um livro, ou esse suporte que eleva, ele vai elevar também o teclado. Não tem como elevar o monitor do notebook sem elevar o teclado. Por isso tem que ter o teclado independente e o mouse também. Maravilha. Certo? Vamos para o próximo. Então, Qual a importância? Você terminou a da posição do corpo? Então, né? aí falta só o dos pés, né? A questão lá do seu apoio. Outro fator que a gente tem um impacto é quando você fica com as pernas suspensas, a cadeira vai ficar comprimindo os vasos que passam por trás do joelho. Então, o retorno venoso na circulação sanguínea vai ficar dificultoso. Então, tem pessoas que sentem cansaço, que tem problema de varizes. Tem gente que, não consigo colocar o pé no chão, o que é que faz? Aí dobra a perna e senta por cima da perna, que também é prejudicial, não só para a circulação, como também para a articulação do joelho. Então, por isso também a importância do apoio para pés. Então, você apoiando os pés, você vai facilitar a circulação e também não vai ter problema articular com a articulação do joelho. Então, pés apoiados, né? A coluna também apoiada no coluna apoiada, braços apoiados na sempre mesa. Reto. Sempre reto. Punho reto. Pescoço neutro, certo? Você não pode ficar nem com ele aqui, ó, nem ele em extensão. Certo? Maravilha. Já estou programando aqui na minha mente. Já. Muito bem, é isso aí. Depois mande foto, quero ver se está ok. Verdade. Vamos o próximo lá. ponto é a importância do alongamento, né, Raquel? Que no material de hoje é fundamental. Isso. Por quê, né? Então, quando a gente fica muito tempo na mesma posição, aquela história lá do fluxo sanguíneo e também a questão da pressão intradiscal. Então, se você ficar muito tempo sentado, o seu disco está lá sofrendo. Por isso que é importante, a cada 50 minutos, dar uma levantada, vai tomar uma água. Não fica com a garrafinha cheia do lado não do computador. Levanta, toma um copo d'água, volta, porque aí você está dando essa alternância postural, melhora a sua circulação, melhora a circulação do sangue, diminui a pressão do disco. Você dá pausas para o seu corpo se recuperar. E o alongamento é importante também porque, a grosso modo, eu vou mostrar aqui mais ou menos a contração do músculo. Então, aqui o músculo, ele é formado por miofibrilas. Então, quando você contrai, as fibras estão lá, ó, juntinhas. Quando você alonga, você proporciona um relaxamento da musculatura. Então, você fazendo pausas, a cada, digamos assim, você faz uma pausa pela manhã, uma pausa à tarde.
você fazer um alongamento, você vai proporcionar relaxamento para a musculatura. Então, você vai conseguir render o dia todo. Agora, se você ficar naquela posição errada, sentindo dor, você não vai render. Você vai parar de produzir antes do tempo. Você não vai produzir com qualidade. Então, quando você realiza essas pausas e esses alongamentos, melhora muito mais a sua produtividade. Podem testar. E a importância do alongamento também é você fazer da maneira adequada. Então, não adianta fazer, eu alongo quando eu vou jogar bola, puxa a perna, conta até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai-se embora jogar. Não vale esse alongamento. O alongamento, o músculo, lembra, o músculo está lá contraído, ele está trabalhando para segurar a sua postura. Ele precisa de um tempo para poder se descomprimir, digamos assim, para distender. Então, você tem que contar de 15 a 20 segundos em cada postura, em cada alongamento que você faça. Respira fundo, a respiração ajuda muito também, né, no processo de relaxamento. E fazer de todos os membros, né? Faz da coluna cervical. A gente pode até montar um bannerzinho e mandar para o pessoal poder ver, aquele que está no material lá do home office, né? E aí é importante por isso. Acho que o pessoal perguntou do tempo, então a cada 50 minutos dá uma levantada. Foi, já. Deixa o Rodrigo ler a pergunta dele, que eu acho que encaixa agora. Uhum. Faço uma pergunta dele aqui, foi? Foi. Qual o tempo máximo de ficar sentado de forma correta e o que pode ser feito? Alongamento, andar ou deitar e por quanto tempo? Isso. Então, a cada 50 minutos, levanta. Não precisa fazer o alongamento a cada 50 minutos, certo? O alongamento você pode escolher 2 horários. Um horário no meio da manhã, se você trabalha o dia todo, outro horário no meio da tarde, para fazer esse alongamento. Também o que pode ser feito? Uma preparação. Antes de começar a trabalhar, faz o alongamento. No final, a gente chama de ginástica laboral compensatória, tipo, para compensar aquele tempo que ficou. Mas o que eu mais recomendo é realmente você fazer no meio da jornada, do período da manhã, período da tarde. Por quê? Você vai estar proporcionando ao seu músculo um relaxamento. Quando você voltar a trabalhar, vai voltar novo, entendeu? Então, você vai render mais, certo? E aí tem que criar mesmo o hábito, né, Raquel? O hábito. E é um conjunto, né? Não é só uma medida. É você ter a medida lá da sua intervenção no seu posto de trabalho, é ter o hábito de sentar da forma correta e ter o hábito de parar para fazer os alongamentos. Exatamente. Perfeito. Certo? Algo mais sobre os alongamentos musculares? Do mais, deixa eu colocar aqui para a gente fazer uma demonstração. Então, quando você for fazer o alongamento, é normal você sentir um leve desconforto. O que passar de leve, aí você já volta para não ficar tão desconfortável. Tem que ser satisfatório, né? Então, você alonga e sentir o músculo repuxando, então é aí que você para e conta até 15, 20 segundos, certo? Quem tem mais flexibilidade, lógico, vai além, certo? Contou os 15, 20 segundos, faz do outro lado. E pode repetir, certo? Quanto mais você proporcionar aquele relaxamento, melhor. Então, de 1 a 2 séries já está de bom tamanho. De uma a duas cada 2 séries, isso, de alongamento. série. Você quer demonstrar para a gente aí quais são os melhores? Vamos lá. Então, para trabalho administrativo, né? Então, coluna cervical, ó. Você puxa com a mão, isso. A mão direita pega na orelha esquerda, ó, e puxa. Vai sentir uma leve puxadinha aqui, ó, nesse músculo, que é bem intenso. Então, você vai conta de 15 a 20 segundos, respirando normalmente, sem prender a respiração. Troca de lado. Com a mão esquerda agora vai puxar na orelha direita. Estão sentindo? Sim. Certo?
Depois, ó, vai tentar encostar o queixo aqui, ó. Com a mão, as mãos apoiadas no topo da cabeça. Normalmente, sente um desconforto até o meio das costas. Quando tá Vamos ver muito se tenso. Volta devagar. Segura aqui, ó, e olha pro teto. Volta devagar. Vamos fazer aquele aqui, ó, pra punho. Deixa eu posicionar aqui. Dá pra ver? Isso. Dá. Não esquece de puxar o polegar, hein? Ó, puxa o polegar também. Porque tem gente que faz assim, esquece ele, ó. Tem que deixar o cotovelo esticado. O desconforto geralmente é aqui, ó, nessa região de cima do braço. Faz o inverso também, ó. Sempre lembrando do polegar, ó. Eita, esqueci do polegar. Normalmente, esse alongamento incomoda mais do que o outro, por quê? Quem trabalha com digitação, ó, tá o tempo todo fazendo essa contração. Então, o músculo tá lá, ó, tenso. Quando você vai esticar, você sente o desconforto. Então, repete. Acho que o meu tava um pouco muito tenso. E é muito legal você ver que hoje você sentiu um desconforto. À medida dos dias que você vai todo dia fazendo, você não vai sentir mais o desconforto. Mas se você parar de fazer, não estou sentindo mais nada, vou parar. Quando você fizer de novo, vai sentir. Então, por isso que é importante você fazer certinho. Todo dia. Troca. Tem esse dói. E normalmente você sente mais no membro dominante. Então, se você for destra, você vai sentir mais no direito do que no esquerdo. Que é seu braço de força, né? Então, acaba que você utiliza mais, faz mais força com ele. Tinha esquerda. Eu sou esquerda, né? Então, está doendo. Pode juntar, ó, tentar encostar no teto. Esse é bom também para a coluna. É até bom que faça os alongamentos em pé, porque já que você está passando muito tempo sentado, o bom é que você realmente faça em pé, porque já dá uma aliviada na coluna, certo? Aquele que a gente mostrou, que é para ombro. Então, você pega no cotovelo aqui, ó, e puxa a mão para trás. O máximo que conseguir. Isso, sem dor, né? Você sentir aquele desconforto leve. Se sentir alguma dor, porque tem algum problema no ombro, volta um pouquinho e vai dentro do seu limite. Do outro lado. Sempre deixando a respiração fluida, né, Raquel? Exatamente. Porque tem gente que sente a distensãozinha muscular, aí prende a respiração. Não. Continua respirando normalmente, certo? Eu me percebi fazendo isso aqui agora. Não tinha consciência de fazer. Tem que ficar atento. Já tô mais uma live. Hã?
Já estou pronto para mais uma live. Já? Outro exercício que as pessoas não têm o hábito de fazer são para os olhos. Então, atrás dos nossos olhos tem músculos, né? Os músculos oculares, são eles que fazem esse movimento. A gente olhar para cima, para baixo, de um lado, do outro. Então, é importante a gente também fazer esses alongamentos, porque a gente fica muito no computador. Então, imagina os músculos oculares lá o tempo todinho contraindo para manter seus olhos fixos, né? Então, fazer movimentos para cima, ó, segura de 3 a 5 segundos. Depois para baixo, para um lado, para o outro. Esse é interessante realmente também a gente colocar para o pessoal, porque não são habituais, né? Então, são Eu não exercícios sabia, mais né? Eu não sabia que tinha que... diferenciados. Pode ser que os Importante. olhos podem ser alongados, eu não sabia. E é importantíssimo que você Tem falou. pessoas que sentem dores de cabeça, tem pessoas que precisam usar colírio para lubrificar os olhos. E depois que começam a fazer esses exercícios, melhoram muito. E assim, lógico, tem questões que são patogênicas, que aí tem que ir para um médico para avaliar direitinho para ver o que é. Mas, assim, tem ajudado bastante. Então, fazer esses exercícios oculares também é bem importante. Show, maravilha. Glacil escreveu aqui uma dica: tudo que as pessoas comprarem para uso pessoal, certificar que o fabricante cumpre as normas cadeira, mesa, sofá, poltrona, e isso pode se estender a veículos e seus componentes. Show. Sim, a gente tem norma, né? Ele colocou aqui, existem normas para tudo. Isso. E quando a empresa tem essa certificação, é certificada por ISO, pela NBR, ela tá cumprindo os parâmetros regulamentados. Então, assim, são mais fidedignos, né? Então, quando realmente você for comprar alguma coisa, é importante que realmente tenha a NBR lá. Pessoal que fez o alongamento aí, gostou, ó, vai no coraçãozinho, manda um monte de coraçãozinho aí, tá bom? Show? Show. Querida, dicas preciosas. Agora é colocarmos em prática, né, aqui no home office, fazendo nossas adequações. Eu mesmo vou trocar a mesa na hora que nós terminar, puxar do escritório para cá. Nós temos um escritório aqui em casa, um quartinho que nós temos um escritório, só que lá a internet não é muito boa, então trouxemos a mesa para cá. Então, estamos trabalhando. Só para essa parte da ergonomia, a ergonomia ela é física, tem a parte física, que é o que a gente falou muito, que falou hoje, né, em relação à parte da análise biomecânica da atividade, mas também ela tem a parte cognitiva e organizacional. Então, assim, o trabalho, quando ele é analisado a partir de uma análise ergonômica, como manda a NR17, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, ele tem que ser avaliado de forma global. Então, essa parte que a gente viu hoje é a parte física. Lógico, acontece das pessoas terem tensão nessa região, tá, o Raquel, poxa, tá totalmente da forma correta, mas eu continuo tendo tensão. Pode ser uma alta carga cognitiva do seu trabalho, que está exigindo uma sobrecarga, aliás, e aí está ocasionando tensões, dores de cabeça, hipertensão por conta do estresse. Então, assim, a análise ergonômica, ela vai muito além da parte física, né? A gente trouxe a parte física porque é o mais fácil de se adaptar. Mas também tem em relação à iluminação, o ruído. Então, a norma, ela traz os fatores ambientais, parâmetros de fatores ambientais, que também tem que ser adequados ao trabalho. A Justiça do Trabalho, ela, a partir do momento que ela começou a permitir que o servidor trabalhasse home office através do teletrabalho, eles começaram a exigir do servidor uma análise ergonômica do trabalho. Então, a gente fez um trabalho, foi lá, mediu a iluminação, ruído, a umidade relativa do ar, verificou se a cadeira estava adequada, posicionamento do mobiliário, porque eles querem que o servidor trabalhe, mas trabalhe da forma adequada. Então, assim, só para esclarecer que a ergonomia é um conjunto, mas isso é um ponto que todo mundo pode fazer, né? Para trabalhar com segurança. Então, o que nós vimos aqui hoje é uma parte da ergonomia, né? Não é o todo. Não é o todo.
Exatamente. Joacil fez um comentário aqui. Quando eu estudei no ensino fundamental, minha professora corrigia sistematicamente a posição. Isso deveria ocorrer nas escolas desde criança. Exatamente, é o que eu bato muito em cima disso, assim, né? Quando você tem esse hábito, eu cresci, meu pai era ortopedista, então não tinha como não ser corrigida. Então, assim, isso eu tive desde a infância e passo para minhas filhas também. Mas eu sei que não é todo mundo, né? Então, assim, a gente já até pensou em fazer uma escola de posturas, em proporcionar isso para as crianças, para que desde pequenininhas elas realmente comecem a ter essa consciência corporal. Fica muito mais fácil você ter aquele hábito desde de criança, né? E a gente não tem. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, pode digitar aí, tá certo? Tem a interrogaçãozinha aqui embaixo, ou então no comentário mesmo, vocês podem fazer as suas perguntas ou comentários, enfim, para que também nós possamos estar respondendo ou lendo aí seu comentário. E vai no coraçãozinho, porque essa live está sendo top. Manda o coraçãozinho aí pra gente, eu gosto muito de coração. Então, quem tiver sua pergunta, pergunte. Enquanto temos aí ainda 8 minutinhos de live, vocês podem estar fazendo aí suas perguntas, tirando suas dúvidas e também comentando como é que foi essa live para vocês junto com a Raquel, ok? Raquel, fala o nome da sua empresa, querida. A empresa é a Neoergo, é uma consultoria e assessoria em saúde. Então, o trabalho é focado em ergonomia, em adequação de posto de trabalho. A gente estuda o trabalho para ver como para tanto deixar o trabalho conforme a norma regulamentadora exige, mas também para melhorar a produtividade. Então, a gente diz que a ergonomia não é só você evitar problemas de saúde, mas você tem que, no mínimo, ou manter a produtividade ou melhorar. Que aí é o tripé da ergonomia que a gente chama, é saúde, segurança e eficiência. Então, a gente entende que quando a gente melhora as condições de trabalho, o trabalhador vai trabalhar com mais qualidade, né? E produzir mais. Então, a ideia é essa. Tanto o trabalho da consultoria, tanto é para trabalho administrativo, trabalho de escritório, como também para a indústria. Então, indústria automotiva, indústria alimentícia, empresas de colchão. Então, a gente vem prestando essa consultoria. Aí, Vanessa colocou dicas valiosas, gratidão. E aí o Gustavo colocou, como faço para contratar os serviços... Eita, apareceu outro comentário, subiu dele. Como faço para contratar os serviços de ergonomia da Neoergo? Tem lá o contato lá no site, www.neoergo.com.br. Também tem o Instagram aqui, né, pessoal? Tem o Instagram, deve estar aqui embaixo do da Marques, porque eu não vejo aqui, mas ele deve estar Neoergo aqui. BR. Embaixo da Marques, deve ter aí. E eu não sei se esse lado é esse lado, porque eu não vejo aqui. Mas tem aí o Instagram. E também vou colocar nos stories, assim que acabar a live, eu coloco lá nos stories, tá bom? Para vocês que não seguem, seguir. E também, se precisar de alguma coisa, a Raquel está aí disponível para atender vocês. O Joacil colocou aqui, parabéns pela iniciativa, dentre as demais, um dos melhores assuntos. E é para a vida toda. Com saúde não se brinca. Não se brinca. É isso a mesmo. Lívia Braz colocou aí o site, gente, da Neoergo, certo? www.neoergo.com.br. Excelente a live, realmente, foram dicas preciosas e como o Joacir falou aí, para a vida, né? Porque conhecimento é algo que ninguém tira de dentro de você. Eu assumo a responsabilidade de aplicar, né? Porque também não adianta só o conhecer. Conhecer é importante, e Raquel fez a parte dela aqui de forma brilhante, com muita clareza. Agora, a responsabilidade é nossa, né, pessoal? De praticarmos, de fazermos essa autoanálise todos os dias, para que a gente possa evoluir, melhorando também a produtividade. E a Marques está com esse foco nas lives de ajudar os nossos espectadores a, mesmo estando em isolamento, mas que seja um isolamento produtivo em todos os aspectos, não só no trabalho, mas produtivo
na saúde mental, na saúde física, dando dicas aqui para os espectadores também. E você, Raquel, abrilhantou aqui a nossa noite com essas dicas preciosas. Gratidão mesmo, viu? Gratidão Obrigada. mesmo. Obrigada. Tamo aí. Qualquer coisa é só chamar. Maravilha. E vamos postar fazer o postzinho, né? Para mostrar aqui o pessoal Sim, do pode alongamento. deixar. Mando sim. Você me envia para eu postar para eles? Envio. Pronto, é o alongamento e o alongamento dos olhos, né? Que nós vamos Exatamente. Os postar dois. para eles. Maravilha. Pessoal, e se a live foi boa para você, nós vamos deixar ela salva por 24 horas aqui no Instagram. Você pode compartilhar com outras pessoas para que elas também tenham acesso a essas informações tão preciosas, né? Como eu falei para a Raquel, nunca que eu sabia que tinha que fazer alongamento dos olhos. Poderia já estar aí, porque eu estou com dificuldade para ler à distância, já estou sentindo um certo ressecamento nos olhos, de tanto excesso de celular. Eu trabalho com celular e computador, são minhas duas ferramentas de trabalho. Então, alongar os olhos para mim foi muito valioso, além do todo, né, que também foi precioso. Falando em celular, Raquel, o pessoal usa muito assim, né, para digitar, enfim. Eu gosto, às vezes eu faço muito isso, mas eu gosto, às vezes, de gravar áudio, porque coloco o celular aqui na altura da voz, né, na altura para não estar. Então, eu gosto, às vezes, de Perfeitamente. gravar o áudio, porque o áudio você coloca, você leva o celular, você não abaixa para poder digitar. Isso. Olha, quando você abaixa, nossa cabeça pesa, né? Então, pesando em torno de 5 quilos, na medida que quanto mais você dobra, a gravidade vai estar atuando no peso da sua cabeça. Então, você vai sentir o peso maior. Então, à medida Eu, que você inclina a cabeça, aumenta o esforço do seu músculo para segurar aquela posição. Então, se você eu já assiste fiz, vídeo ou escreve nessa posição, é péssimo. eu já fiz muito isso e estou melhorando, melhorando. De vez em quando ainda estou Exatamente. lá, mas eu estou É só, Corrigindo, né? ó, você pegar aqui e apalpar essa região do pescoço, vocês vão ver como o músculo, ele é fininho, porque isso é um músculo de contração estática, ele foi feito para manter a postura. À medida que você dobra, ele vai exigir um esforço maior. Então, vai exigir mais potência do músculo que ele não tem, que é o que acontece com a musculatura paravertebral da coluna. Então, foi feita para contração estática. Quem foi feito para contração dinâmica de força foi o bíceps, foi o quadríceps. Por isso que quando você vai pegar um peso, o certo é você jogar a força para os braços e para as pernas. Porque se você inclina a coluna, quem vai estar fazendo a força é a coluna. Então você tem que jogar a força para quem foi feito para ter força. Nosso corpo foi feito para movimentar, né? Deus foi maravilhoso que a gente consegue pegar peso. Se a gente aumentar o peso da academia, nosso músculo vai hipertrofiando, porque ele foi feito para movimentar e para fazer força, mas a gente tem que fazer da maneira correta da maneira correta e a quantidade correta, né? Que é aquela história do fio. Se você for dobrando da maneira correta, ele vai se romper. Mas se você souber fazer os movimentos da maneira correta, você não vai ter problema. top, top. Mais uma vez, gratidão, né, por ter aceito o convite de participar conosco. Né? Quem não segue ainda, eu vou colocar lá nos stories o Instagram de vocês, também o da Marques. Quem não segue a Marques Desenvolvimento Humano, sigam. Estamos com uma campanha também de doação de alimentos, né? Sim, O link está na bio. Então, quem quiser doar, você doa uma cesta básica no valor de R$ 50 e vai ganhar um workshop de 3 horas no dia 28, não é isso? Dia 28, falando sobre o gerenciamento das emoções. Então, quem quiser também contribuir e aprender contribuindo, né? Porque vai ter esse workshop de 3 horas, será um prazer. Então, faltam 20 segundos. Gratidão a todos que participaram, gratidão a Raquel. obrigada, pessoal. Estamos juntos, tá bom? O que precisar da Marques Desenvolvimento Humano, estamos aqui de braços abertos para todos. E da Neoergo também, né? Precisando da Raquel para contribuir. E continuamos nossas lives. Amanhã tem mais, no mesmo horário, falando um pouco sobre marketing